O que a Bíblia diz sobre as 70 semanas de Daniel? As 70 semanas de Daniel é uma parte muito importante da escatologia bíblica. Mas para entendermos sobre essa profecia, precisamos entender o contexto no qual ela foi profetizada. Por volta do ano 605 a.C., Daniel e vários habitantes de Judá foram exilados para a Babilônia, no período do governo de Nabucodonosor, e por lá eles ficaram durante 70 anos. Já próximo ao final desses 70 anos de exílio, Daniel estava diante de Deus, pedindo a Deus, orando pelo povo e procurando entender quando se cumpriria a palavra de que eles voltariam novamente para a cidade de Jerusalém. A palavra diz que o anjo Gabriel veio até ele e explicou quando isso haveria de acontecer e como seria o futuro do povo de Deus e da sua cidade. Diz assim a palavra: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, para acabar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer a justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O primeiro ponto para entendermos sobre as 70 semanas de Daniel é que 70 semanas aqui são, na verdade, 70 semanas de anos. Isso porque, para o judeu, a palavra Shabua, traduzida por semana, significava um grupo de setes, que tanto poderia ser um grupo de 7 dias, como poderia ser um grupo de 7 anos. Nesse caso aqui, é claro que seria relacionado a um grupo de 7 anos. Se uma semana tem 7 dias, e o significado aqui desses 7 dias são 7 anos, então 70 semanas vezes 7 significa 490 anos. Por que nesse caso aqui é semana de anos e não semana de dias? Pela lógica, porque se fosse semana de dias ao invés de semana de anos, todas as profecias de Daniel teriam que ter sido cumpridas em 490 dias, o que tornaria a profecia um absurdo. Outro ponto importante que temos que observar na profecia de Daniel é a respeito dos objetivos das 70 semanas. A Bíblia fala de 6 objetivos que Deus determinou para o seu povo: acabar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Segundo o anjo, ele explica para Daniel que durante esses 70 semanas de anos, tudo isso se cumprirá com relação ao seu povo. E nós podemos perceber com bastante clareza que essas profecias ainda não se cumpriram na sua totalidade com relação ao povo de Deus, aos israelitas. Muitos têm defendido a ideia de que as profecias relacionadas a Israel elas não se cumprirão mais na sua íntegra, mas isso é um erro, é uma falha. Na palavra de Deus, todas as profecias terão seu cumprimento total, porque a palavra de Deus não pode mentir. Veja quantos versículos mostram as profecias de Deus a respeito do seu povo. É claro que elas se cumprirão um dia. É assim que nós cremos. O anjo também explica para Daniel que as 70 semanas serão divididas em 3 blocos ou 3 partes. Com uma leitura cuidadosa, nós percebemos esse fato. A palavra diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Veja que o anjo aqui dividiu em 7 semanas, mais 62 semanas. 62 mais 7 dá 69, falta uma. Esse detalhe importante da profecia
desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, é algo muito importante que se cumpriu literalmente no ano 445 a.C., quando Artaxerxes emitiu um decreto autorizando o povo judeu a reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. É a partir desse momento que a profecia começa a contar, ou seja, as 70 semanas inicia com a assinatura desse decreto. E quando ocorrerá o fim desses dois primeiros blocos? Quando o Messias for tirado. É o que diz o versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Então, voltando àquela contazinha básica, 7 semanas significam 49 anos, 62 semanas significa 434 anos, dando um total de 483 anos. Isso compreende um período de 69 semanas. Consequentemente, está faltando uma semana para se completar as 70. É importante percebermos a literalidade dessa profecia. 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. E foi isso realmente que aconteceu. Mesmo o povo judeu tendo autorização para voltar para a cidade, edificar os muros, reconstruir o templo e tudo mais, eles estavam sempre sob um domínio de um governante, de um imperador. Foi assim com os babilônios, com os medo-persas, com os gregos e posteriormente com os romanos. Todo esse período que aconteceu, desde a autorização para eles retornarem para Jerusalém e depois para eles reconstruírem a cidade, até os dias do Messias, Israel jamais teve a autonomia ou a liberdade de se tornar uma nação como fora outrora, como na época de Davi, por exemplo. E a semana que falta, quando ela aconteceu? Será que ela aconteceu 7 anos depois da morte de Cristo? Claro que não. A história não mostra isso. Nós percebemos no versículo 26 que a profecia da destruição da cidade só aconteceu praticamente 40 anos depois que Jesus foi morto. A partir desse momento há uma quebra de continuidade. É o que nós chamamos de intervalo, da 69ª semana até chegar na 70ª semana. O versículo 26 diz o seguinte: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Veja que essa profecia não pode ter se cumprido nos 7 anos imediatamente após a morte do Messias, até porque Jerusalém só foi destruída quase 40 anos depois da morte do Messias, no ano 70. Já percebemos aqui que haverá um grande intervalo entre a morte do Messias, a destruição da cidade, as guerras, as desolações, tudo isso continuará até o fim, como foi decretado. E que fim é esse? É a última semana que falta, onde Deus voltará a tratar com o seu povo como tratou durante as 69 semanas passadas. Esse período, esse intervalo é o que nós chamamos de período da igreja. No período da igreja, Deus está tratando e lidando com a igreja, mas que na 70ª semana ele voltará a tratar novamente com o seu povo. Qual é a característica dessa 70ª semana, ou dessa última semana, ou desses 7 anos finais? A palavra de Deus diz que o príncipe da nação que destruiu a cidade, consequentemente os romanos, que foi isso que aconteceu, a história mostra isso, esse príncipe fará uma aliança com muitos durante uma semana. Ou seja, essa semana que falta será a semana da aliança, do pacto que esse príncipe fará com muitos. Outra característica dessa última semana é que ele quebrará a aliança no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio. Diz assim a palavra: e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhes está decretado. Ou seja, na semana final surgirá esse líder que fará uma aliança com muitos, inclusive com o povo judeu. No meio da semana ele quebrará essa aliança. Em outras passagens da Bíblia fala 1260 dias ou 42 meses, ou também como lá em Daniel capítulo 7, que fala em 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, simbolizando 3 anos e meio, ou seja, metade da semana, quando o pacto é quebrado. Esse período a palavra de Deus fala que é a grande tribulação. Aqui não está se referindo à tribulação normal que o crente passa no dia a dia, ou que alguma parte da igreja do mundo está atravessando hoje, não. É a grande tribulação, uma tribulação qual nunca houve nem jamais haverá, que será um período de 7 anos. Esse grande líder será o anticristo, ele será um governante
governante mundial, receberá esse poder, essa autoridade das 10 nações que são remanescentes do antigo Império Romano. Israel aceitará o pacto que ele proporá, mas com 3 anos e meio esse pacto será quebrado. E a Bíblia diz que ele subirá no santuário de Deus se declarando Deus. Nesse momento, Israel perceberá que esse não é o Messias prometido na Bíblia para eles. Então, concluindo, as 70 semanas de Daniel se tornam um pouco complexas por conta que existe esse intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana. Muitos duvidam que exista realmente esse intervalo, mas é a melhor forma de entendermos a palavra como ela está escrita. Nós entendemos sim que durante esse período da igreja, Deus não está tratando com Israel, voltará a tratar com Israel e todas as profecias a respeito de Israel serão cumpridas durante esse período de 7 anos e posteriormente durante o milênio. Então, quando dará início a 70ª semana, a última semana que falta? Quando houver o arrebatamento da igreja. A igreja será levada ao céu e dá-se início à última semana, a grande tribulação, que durará 7 anos. Essa profecia fica bastante clara quando nós lemos também o livro de Apocalipse. Então a grande tribulação não é para a igreja, é para o mundo e para Israel. E ao findar essa grande tribulação, vai se cumprir toda a promessa que Deus fez para o povo dele lá no versículo 24, que são aqueles 6 objetivos. Percebemos, portanto, que a restauração completa de Israel se dará no final da 70ª semana, ou seja, no final da grande tribulação. É isso que a palavra de Deus confirma. Resumindo, fica assim: 7 semanas mais 62 semanas do decreto para a restauração da cidade e dos muros até a morte do Messias, 69 semanas. A última semana se dará por ocasião da grande tribulação no final dos tempos. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Não se esqueça de compartilhar essa palavra. Assim você estará divulgando a boa palavra de Deus e também ajudando o canal. Deixe o seu joinha, comente aí embaixo, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.